Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal Fé Sem Política. A paz de Cristo esteja no nosso coração, na nossa vida. Hoje nós vamos continuar falando do nosso dicionário, de termos católicos, seguindo aí os nossos últimos vídeos que falamos sobre o magistério, a tradição. Falamos também já no meio do magistério da tradição um pouco da Sagrada Escritura. E hoje nós vamos falar sobre os dogmas e as verdades católicas. Vamos fazer uma oração antes? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, então vamos lá. O dogma é um termo de origem grega, que significa literalmente o que se pensa é verdade. Ele está relacionado, esse termo, com aquilo que nós cremos, com a fé, com a nossa profissão de fé. Por exemplo, o dogma niceno-constantinopolitano, a gente começa, creio em um só Deus, o Pai Todo-Poderoso, ou no credo apostólico, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e assim vai. Então, o dogma são as verdades da nossa fé católica, Ele faz parte, se a gente pegar o catecismo, ele faz parte da primeira parte do catecismo, que está dividido em 12 artigos, 12 partes da nossa fé. Bom, agora, a palavra dogma, ela tem o sentido profano, quer dizer, não religioso. Por exemplo, na versão grega dos 70, ele aparece como um decreto governamental, A versão grega dos 70 é a tradução da Bíblia, do Antigo Testamento, pelos gregos da diáspora, os 70 anciãos lá, provavelmente de Alexandria, lá do Egito, que escreveram traduziram do hebraico para o grego o Antigo Testamento, Então lá aparece a palavra dogma no sentido de decreto governamental, Depois eu vou colocar aqui, essa parte eu vou passar mais rápido, eu vou colocar na descrição as passagens, As passagens bíblicas onde aparece o dogma como decreto governamental. Aparece também no Novo Testamento, nesse sentido de decreto, quando Lucas, lá no capítulo 2, no versículo 1, vai falar do nascimento de Jesus, ele fala do decreto de César Augusto, No original grego está dogma, O dogma de César Augusto, quer dizer, o decreto, E aí aparece também outras passagens, como o decreto de recenseamento, como ordens, como a ordem do César, por exemplo, em Atos 17:7, ou como ordem do faraó, Hebreus 11:23. Mas, aqui no Novo Testamento, a palavra dogma já aparece, E é até curioso, porque aparece lá em Atos 16:4, ele já aparece no sentido de uma decisão, e aí já no sentido religioso, de uma decisão, de uma prescrição, de um decreto religioso, De um decreto cristão, Se a gente pegar lá Atos 16:4, eu já deixei aqui no jeito, fala assim, ao passarem pelas cidades, Paulo está falando aqui de Paulo e Timóteo, Ao passarem pelas cidades, transmitiam-lhes aos cristãos para que as observassem as decisões sancionadas pelos apóstolos e anciãos de Jerusalém. Aqui no capítulo 16, versículo 4, está se referindo às decisões, aos decretos do Concílio de Jerusalém, que aconteceu em Atos 15, aliás, tá bom? Se você pegar lá na Bíblia, em Atos 16:4, essas decisões sancionadas pelos apóstolos lá em Jerusalém, no Concílio de Jerusalém, essa palavra decisão no grego
ele é dogmata, né? Dogmatar. Essa palavra que é justamente dogma, né? Decreto, decisão, prescrição, né? E esse sentido, só que também é um sentido inicial somente, né? O sentido mais forte, enquanto tese doutrinária, vai aparecer lá com os padres apostólicos, né? Quem são os padres apostólicos? Que foram os discípulos dos apóstolos, né? Aí a segunda geração, os apóstolos que conviveram com nosso Senhor Jesus Cristo são a primeira geração. A segunda geração é chamada de padres apostólicos, né? Que conheceram os apóstolos, conviveram com os apóstolos. A gente tem Inácio de Antioquia, São Clemente de Roma, que eu já citei em outros vídeos, e tantos outros, né? São Policarpo e tantos outros. Que já é um sentido que é o adotado até hoje, né? Como uma tese doutrinária. É curioso, assim, só a título de curiosidade, né? Até hoje, quando a igreja, por exemplo, no Concílio Vaticano II, a igreja teve os seus decretos, né? Teve os seus, não se chama mais de dogmas, né? Mas tiveram os seus decretos ali, quer dizer, é um decreto que impõe a toda a igreja a observância, né? A obediência. Então é interessante, até hoje os concílios usam essa palavra, né? Que tem essa raiz lá no grego, no dogma, dogmata, né? Muito interessante. Bom, nesse sentido, São Cirilo, que foi bispo de Jerusalém no século IV, né? Que é um dos pais da igreja também, né? Comentando a passagem de Lucas 17:5, onde os apóstolos pedem para Jesus, aumenta a nossa fé, né? Aí São Cirilo de Jerusalém vai dizer que existem dois significados para a palavra fé, né? Existe o significado dogmático e o significado carismático. Então, o significado carismático, em outra oportunidade, a gente pode falar. Mas comentando o sentido dogmático, ele vai falar assim, que o aspecto dogmático da fé diz respeito aos dogmas e consiste em concordar com uma dada verdade. Né? Então, a fé dogmática ou teologal, né? Depois vai se desenvolver, né? E se explicar esse termo na tradição teológica, vai falar da fé teologal, né? Com a virtude teologal. Né? Então, esse aspecto da fé é proveitoso para a alma, continua São Cirilo. Segundo a palavra do Senhor, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Né? Então é nesse sentido de fé dogmática, né, que o Catecismo da Igreja Católica chama, quando ele fala das partes dos dogmas, ele vai chamar de dogmas da fé. O que quer dizer com isso? Né? Quer dizer que nem tudo é inteligível, é compreensível, né, racionalmente, mas que existem verdades que precisam da nossa adesão, da nossa fé. Mistérios da fé, né? Que requerem a nossa adesão. Né? Aí, continuando, né, nesse sentido da nossa fé, o Código de Direito Canônico, no número 750, né? Se você tiver acesso, você pode até baixar. Hoje em dia você acha lá no site do Vaticano o Código de Direito Canônico, que está na versão da Conferência Episcopal Portuguesa, mas dá para baixar, né? Não tem a legislação própria aqui para o Brasil, mas dá para você baixar lá para conhecer o código em si, né? As normas regionais lá de Portugal, da Igreja de Portugal, não se aplicam aqui no Brasil, né? Porque tem normas específicas depois lá no final do Código de Direito Canônico. Mas o Código de Direito Canônico vai falar assim, ó, que deve-se crer com fé divina e católica em tudo que se contém na palavra de Deus, escrita ou transmitida por tradição, que a gente já falou em outros vídeos anteriores. Eu vou fazer um parênteses aqui antes de continuar. Se você não viu o vídeo sobre tradição, se você não viu o vídeo sobre magistério, não dá para a gente ficar voltando a eles, né? É bom que você veja aqueles primeiro para depois você entender, porque é uma sequência, né? Falar sobre o dogma requer que a gente já tenha visto sobre o magistério da igreja e sobre tradição, ok? Aí continuando, né? O Código de Direito Canônico. A fé divina e católica
deve-se crer com fé divina e católica em tudo que está na palavra de Deus, escrita ou transmitida por tradição, ou seja, no único depósito da fé. Então, o depósito da fé é a palavra de Deus escrita e transmitida. Confiado à igreja quando ao mesmo tempo é proposto como divinamente revelado, quer pelo magistério solene da igreja, quer pelo seu magistério ordinário e universal. Isto é, o que se manifesta na adesão comum dos fiéis, de todos os fiéis da Igreja Católica, né? Sob a condução do Sagrado Magistério, que a gente falou no outro vídeo. Por conseguinte, todos têm a obrigação de evitar quaisquer doutrinas contrárias. Na sequência aqui nós vamos falar o que é fé divina e católica, né? Calma lá. No parágrafo 2º, esse foi o parágrafo primeiro. O parágrafo 2º fala assim, ó. Deve-se ainda firmemente aceitar e acreditar também tudo que é proposto de maneira definitiva pelo magistério da Igreja em matéria de fé e costumes. Isto é, tudo que se requer para conservar santamente e expor fielmente o depósito da fé, que se falou no parágrafo 1º, né? Opõe-se, portanto, à doutrina da Igreja Católica que, em rejeitar tais proposições consideradas definitivas, né? Então, nós vamos fazer um parênteses aqui para falar das fórmulas, profissões e símbolos de fé na Sagrada Escritura e na história da Igreja, né? O que quer dizer essas fórmulas, essas profissões, esses símbolos de fé, né? Só que aí depois nós vamos voltar a essa discussão aqui, essa determinação da Igreja, que existem coisas que são de fé divina e católica, existem doutrinas em matéria de fé e de moral, e existem ensinamentos da Igreja, né? Cada um requer um tipo de adesão da nossa parte, né? A gente fala em outro sentido, né? Ou no mesmo sentido, aliás, mas tem estudiosos que falam, né? Historiadores, estudiosos, teólogos, que falam da hierarquia das verdades, né? Que a gente vai ver mais para frente, né? A Congregação da Doutrina da Fé, Congregação para a Doutrina da Fé, editou uma nota, né, doutrinal explicativa, uma nota doutrinal explicativa da fórmula conclusiva da Professio Dei, né? A gente pode ver isso lá nesse documento que eu baixei lá do site do Vaticano, no Código de Direito Canônico, a gente pode ver isso lá nas páginas 375 e seguintes, tá bom? Então ele vai fazer um histórico, a Congregação para a Doutrina da Fé vai fazer um histórico, né? As fórmulas de fé dos inícios da Igreja. Então, se a gente pegar a Sagrada Escritura aqui, a gente vai ver que desde o começo, né, a Igreja professou a fé no Senhor crucificado e ressuscitado, reunindo algumas fórmulas, os conteúdos fundamentais da sua fé, né? O acontecimento central da morte e ressurreição do Senhor ficou expresso em fórmulas simples e fórmulas mais específicas, mais complexas, né, mais aperfeiçoadas, né? Então, essa fé em Jesus crucificado e ressuscitado, ela se materializou, vamos dizer assim, né? Ela se traduziu em fórmulas de fé, né, para ficar mais fácil a gravação das comunidades, das pessoas, para eles gravarem melhor e para eles transmitirem, né, para receberem e transmitirem essa fé, né? As primeiras fórmulas, as fórmulas mais simples, elas professam geralmente que Jesus é o Messias, né? Jesus é o Cristo, é a realização messiânica na pessoa de Jesus de Nazaré, né? Aquele Jesus histórico que viveu lá na Judéia, na Galileia, né? É o Senhor, aliás, não ainda o Senhor, mas é o Messias, é o Cristo, né? A gente pode ver isso em Marcos 8:29, Mateus 16:16, Lucas 9:20. Então, eu vou colocar na descrição, para a gente não se estender, não dá para pegar todas as passagens, essas palavras, tá? Depois vem as fórmulas, então essas são as fórmulas simples. Depois vem as fórmulas mais complexas, né? Que além da ressurreição, de falar que Jesus morreu e ressuscitou, elas confessam, essas fórmulas confessam os acontecimentos principais da vida de Jesus e o seu significado salvífico, né? Os acontecimentos principais da vida do Senhor, né?
Por exemplo, Marcos 12, 35, 36, Atos 2, 23 e 24, e assim vai estar na descrição. Além das fórmulas de confissão da fé relativas à história da salvação, né, e ao acontecimento histórico de Jesus de Nazaré, culminado na Páscoa, né, além dos acontecimentos principais da vida de Jesus, que culminaram na Páscoa, na morte, ressurreição e ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo, existem ainda profissões de fé na Sagrada Escritura que se referem ao próprio ser de Jesus. Por exemplo, né, 1 Coríntios 12, 3, Jesus é o Senhor. Né, quando Paulo fala que Jesus é o Senhor, então o próprio ser de Jesus. Quem é Jesus? Jesus é o Senhor. Né, a gente viu isso também lá em Mateus 16, 16, que Pedro fala, né, tu és o Cristo. Né? Aí está a primeira fórmula simples, ele é o Messias. O Filho do Deus vivo, aí já se desenvolve mais a profissão da fé. Em Romanos 10, 9, as duas formas de confissão, né, tanto a da história da salvação como a realização messiânica, encontram-se juntas, quando Paulo fala, né, se com tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Né? Então, essas fórmulas, elas permitiram dar vida àquela ininterrupta proclamação de fé com que a igreja transmitiu tanto o que havia recebido dos lábios, das palavras e das obras do Senhor, como que aprendera por inspiração do Espírito Santo. Né? Aí, a Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé vai citar um exemplo clássico aqui, que eu já citei também, que foi a primeira profissão de fé mais elaborada, né, que Paulo fala lá em 1 Coríntios 15, de 3 a 5, né, transmiti-vos antes de mais o que eu mesmo recebi, a tradição, né, Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, a Pedro, e depois aos 12, né, então olha, tudo que a gente professa, né? Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado, ressuscitou no terceiro dia, tudo isso, né? A gente proclama tanto no símbolo de fé apostólico, quanto no símbolo de fé mais elaborado, mais desenvolvido do Concílio de Nicéia, em 325 depois de Cristo, e do Concílio de Constantinopla, no ano de 381 depois de Cristo. Né? Então, ao longo dos séculos, e aí a gente entra aqui nos concílios, né? Ao longo dos séculos, a partir desse núcleo fundamental, nesse núcleo imutável, né, que Jesus, que é o que declara Jesus como Filho de Deus e Senhor, foram se elaborando os símbolos. Qual que é o núcleo fundamental, então? Imutável, né? Jesus como Filho de Deus e Senhor. Aí foram se elaborando os símbolos, que são testemunhos da unidade da fé e da comunhão das igrejas, né? Então esses símbolos é que unificam as igrejas, né? As comunidades, as dioceses, né? Neles se recolhem as verdades fundamentais que cada crente deve conhecer e professar. Então nesses símbolos, né, que eu já citei, dos apóstolos, o niceno, o constantinopolitano, eles recolhem as verdades fundamentais que cada crente, cada fiel, né, cristão deve conhecer e professar. É assim que antes do batismo, por exemplo, o catecúmeno deve emitir a sua profissão de fé. Então, antes, é a tradição da Igreja Católica isso, né? Antes de ingressar, antes do próprio batismo, né, o catecúmeno tem que professar a sua fé, né? E a gente renova essa fé a cada vigília pascal, né, na grande noite da vigília pascal, né, e em algumas outras celebrações também. Então, os concílios, os padres reunidos no concílio, indo ao encontro das diversas exigências históricas, né, que reclamavam uma apresentação mais completa das verdades da fé, ou a defesa da sua ortodoxia, formularam novos símbolos que ocupam ainda hoje um lugar especialíssimo na vida da igreja. Tanto é que é a primeira parte do catecismo. Então, a história foi exigindo, né? A caminhada da história foi exigindo. E ao aparecimento das heresias, principalmente ali, desde o começo sempre teve, como eu já falei em outros vídeos, né? João já combatia, né?
Haviam os gnósticos, os docetistas, os primeiros hereges, né? Que queriam complicar a vida da igreja, né? Inventavam um monte de coisa, né? Então, mas no século IV estava bem forte isso. Foi no século IV que aconteceu o concílio de Nicéia, né? 325, que eu já falei, e de Constantinopla em 381, né? Por uma questão assim, de uma necessidade de defender, né? Aí a gente fala apologética, que é a defesa da fé ortodoxa, da fé católica, né? Contra as heresias. Então foi uma necessidade histórica esses concílios, né? Então a diversidade desses símbolos exprime a riqueza da única fé, né? Então existem vários símbolos, né? E assim, nenhum deles é superado ou tornado vão pela formulação de uma sucessiva profissão de fé mais correspondente a novas situações históricas. O que eles querem dizer com isso, né? Então, hoje em dia a gente tem, assim, mais atualmente a gente tem o credo do Papa Paulo VI, né? A gente tem essa Professio Dei, que é a profissão de fé, né? Mais atual, né? O Código de Direito Canônico que eu citei, ele pede que quem se converte ao catolicismo e se torna catecúmeno da igreja, professe o credo niceno constantinopolitano, né? E é justamente isso que a gente está vendo, essa Professio Dei, é professar que crê com fé divina e católica, né? Com obediência a tudo aquilo que é proposto como fé divina e católica pelo magistério, tudo que é doutrina de fé e moral, os ensinamentos da igreja, né? Que a gente está vendo. Então, assim, em que está fundamentado, né, essa evolução, esse desenvolvimento em torno do núcleo irreformável, vamos dizer assim, o núcleo imutável da fé em Jesus como Filho de Deus, né? Aonde está baseado isso? Né? O próprio Jesus, né? Jesus prometeu em Lucas 16:13, né, o dom do Espírito Santo que vos conduzirá à verdade plena. Você pode até pegar depois, né? João 16:13. O Espírito Santo vos conduzirá à verdade plena, né? Então esse mesmo Espírito anima continuamente, né, para sempre o caminho da igreja. Então no decurso, nesse sentido, no decurso da história da igreja, algumas verdades foram definidas como já adquiridas graças à assistência do Espírito Santo, constituindo assim etapas visíveis no cumprimento da promessa originária, né? Então existem etapas visíveis no cumprimento dessa promessa, né? Que o Espírito da verdade virá sobre vós, né? Vós não entendeis agora, mas o Espírito da verdade vos conduzirá à plena verdade, né? Outras verdades, portanto, então umas desde o começo já são tidas, né? Como já definidas, né? São na primeira etapa, graças à assistência do Espírito Santo, né? Algumas estão consignadas na Sagrada Escritura. Outras verdades, no entanto, carecem de uma mais profunda compreensão, antes de poder chegar à posse plena de quanto Deus, no seu mistério de amor, quis revelar aos homens para a sua salvação. Então, algumas verdades precisaram de um maior aprofundamento, né? Uma maior compreensão por necessidade histórica, por defesa da ortodoxia da fé, como a gente já falou, elas foram se aprofundando. Mas tudo isso faz parte desse mesmo Espírito, né? Esse Espírito Santo que Jesus, que Cristo prometeu à igreja, né? Em João 16:13, é que vai conduzindo a igreja à plena verdade, né? Nem tudo está na Sagrada Escritura. Como eu disse, você não vai achar a palavra Trindade, mas existem muitas passagens, existe a tradição da igreja, desde os apóstolos, né? Os padres apostólicos, os primeiros concílios, já vão falar já vão elaborar, né? Já vão colocar como decreto, como dogma de fé, a Trindade, né? A união na única pessoa de Cristo, das duas naturezas, humana e divina, né? E tantas outras verdades que a gente vai ver. Então, assim,
esse foi um parênteses histórico, né? Depois a Sagrada Congregação da Doutrina da Fé continua falando daquilo que a gente tinha dito, da hierarquia das verdades, as doutrinas, o que são doutrinas e o que são ensinamentos, né? Os dogmas, eles se dividem, como existem várias etapas aí de revelação, existe também vamos dizer assim, uma escada, né? Uma organização dessas verdades, né? Da parte da igreja. Lembrando aqui, gente, que não dá para falar assim de cada artigo do creio, não dá para falar de cada dogma católico, né, da igreja, não tem como falar isso. Aqui eu estou falando de uma forma geral dos dogmas e das verdades católicas, como que a gente tem que aderir a isso, como que a gente tem que viver isso, né, quais são, né, de uma forma geral, os dogmas da igreja. Então, a Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé, no documento que eu citei lá, que eu vou deixar na descrição, então ela divide em 3, né? Primeiro, são as doutrinas de fé divina e católica, que foi citado lá no artigo 750 do Código de Direito Canônico. Segundo, são as doutrinas do campo dogmático moral. E terceiro, são os ensinamentos em matéria de fé e moral, né? Então, o que são as doutrinas? Primeiro, né? Então, o primeiro grupo aqui, as doutrinas de fé divina e católica, são aquelas que a igreja propõe como divina e formalmente reveladas, essas doutrinas, né? E como tais, irreformáveis. Então, essas doutrinas de fé divina e católica são irreformáveis em si mesmas, né? Então, quem define essas doutrinas, né? Estão contidas na palavra de Deus escrita e transmitida, né, que é a tradição e a Sagrada Escritura, né, e são definidas por juízo solene do Papa, né, quando fala ex cátedra, de modo infalível, ou pelo colégio dos bispos reunidos em concílio. Ou, então, são infalivelmente propostos pelo magistério ordinário e universal para se crerem, né? Só para a gente entender um pouco, o Papa fala de forma ordinária, né? Ele ensina e propõe de forma ordinária, no seu magistério ordinário, do dia a dia. Ordinário é aquilo que é do dia a dia. Extraordinário é o que foge do dia a dia, né? É uma definição ex cátedra, é uma definição solene, né? Específica, né? Não faz parte do magistério ordinário, tá bom? Então, ou pelo Papa, pelo Colégio dos Bispos em concílio, né, no Vaticano II, por exemplo, no Concílio de Jerusalém, quando eles agem de forma colegial, ou quando eles propõem de forma infalível no seu magistério ordinário universal. O magistério que diz respeito ao Papa, né, e aos bispos em comunhão com ele, não é o Papa sozinho, né? A gente pode falar de concílio em outra ocasião. Quer dizer, concílio, sínodo, né? O tipo de adesão dos fiéis que exige essas doutrinas de fé divina e católica. Essas doutrinas comportam, da nossa parte, dos fiéis, o assentimento, essa palavra quer dizer aceitação, adesão, de fé teologal. Então, é uma fé dogmática da nossa parte, é uma fé teologal, né? É uma fé necessária para a salvação, como diria São Cirilo de Jerusalém, né? Agora, a gente pode perguntar, mas quais são essas doutrinas de fé divina e católica, né? Quais são essas doutrinas irreformáveis, né? Que não pode mudar, imutáveis, né? Então, quais são essas doutrinas? Os próprios artigos de fé do credo, né? Se a gente pegar lá o creio dos apóstolos, ou o creio de Niceno-Constantinopolitano, a gente vai ver lá aquelas verdades. Creio em só Deus, Pai Todo-Poderoso, quer dizer, no monoteísmo, em um só Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Creio na igreja, né? Então, são aquelas verdades do creio, né? São os dogmas marianos e cristológicos. Então, os dogmas a respeito de Maria, o dogma, por exemplo, da Assunção, que foi feito no século XX agora, né?
no século XIX ou século XX, não me lembro direito, teria que pegar aqui no Denzinger, né? Ele é um dogma mariano, né? E os dogmas cristológicos também, eles são de fé divina e católica. O dogma da Imaculada Conceição, por exemplo, né? Que mais? A presença real e substancial de Cristo na Eucaristia é um dogma de fé divina e católica. O primado e a infalibilidade do Papa, a doutrina do pecado original, a doutrina da imortalidade da alma e da retribuição imediata depois da morte, a ausência de erros nos textos sagrados, na Bíblia, né? A imoralidade do assassinato de um humano inocente, e aqui entra o aborto, né? Matar uma pessoa a sangue frio, né? O assassinato, o aborto, né? Então, todas essas doutrinas, elas são de fé divina e católica, não tem como mudar, elas são irreformáveis, né? Não tem como a igreja chegar aqui, a igreja, sei lá, algum bispo, alguém, querer falar, não, o aborto é admitido. Não, essa é uma doutrina irreformável, essa doutrina que não muda. Não tem como chegar aqui alguém, algum bispo, um leigo, alguém, né, e falar, não, mas Maria não foi concebida sem pecado, ela tem pecado. Não tem mais como isso, porque isso já foi definido ex cátedra, né, pelo magistério extraordinário do Sumo Pontífice, né. Em segundo lugar, então, essas são as primeiro grupo, as doutrinas de fé divina e católica. A gente tem que dar uma adesão de fé teologal, de fé dogmática, né, necessária para a salvação. Em segundo, são as doutrinas do campo dogmático e moral, né? Elas são necessárias para guardarmos e expormos fielmente o depósito da fé, essas doutrinas, né, de campo dogmático e moral. Mesmo que não sejam propostas pelo magistério da Igreja, como formalmente reveladas. Então, elas não são propostas pelo magistério, pelo Papa e os bispos em comunhão com ele, ou pelos concílios, de forma revelada, né, formalmente revelada. Mas elas são necessárias para a gente guardar e expor fielmente aquele depósito da fé, a tradição, a Sagrada Escritura, né? Então, quem define essas doutrinas do campo dogmático ou moral? O Papa, a mesma situação das primeiras verdades, né? É o Papa, quando fala ex-cátedra, é o Colégio dos Bispos reunido em concílio, ou o magistério ordinário e universal da Igreja no seu dia a dia, o Papa e os bispos em comunhão com ele. Que tipo de adesão que exige da nossa parte essas doutrinas no campo moral, né? E no campo dogmático? Que tipo de fé, né? É-se obrigado a dar essas verdades o assentimento, quer dizer, a aceitação firme e definitivo. O assentimento firme e definitivo, baseado na fé da assistência dada pelo Espírito Santo ao magistério da Igreja e na doutrina católica da infalibilidade do magistério em tais matérias, né? Então, o Concílio Vaticano I sacramentou a infalibilidade do Papa em matéria de fé e de moral, né? Infalibilidade do magistério nessas matérias de dogma, que é a fé e de moral, né? Então, crendo que o Espírito Santo é que dá assistência, isso é uma graça do Espírito Santo, somente ao magistério da Igreja, né? A gente tem que dar essa aceitação firme e definitiva a essas verdades de fé e moral, né? Agora, quais são essas doutrinas do campo dogmático, né? No campo dogmático, a gente vai dividir esses exemplos de doutrinas, a gente vai dividir os exemplos no campo dogmático e exemplos no campo da moral. No campo dogmático, a gente pode ver, né, a própria doutrina, essa que eu falei, da infalibilidade do Romano Pontífice, do Bispo de Roma, do Papa, é anterior à definição do Concílio Vaticano I. Então, teve uma evolução, né, para chegar a essa definição definitiva, né, do Vaticano I, do Concílio, do Magistério
reunido, do Colégio dos Bispos reunido em concílio, né? Os bispos, em comunhão com o Papa, definiram que o Papa é infalível em questão de fé e de moral. Só que teve que ter uma doutrina anterior. Então, essa doutrina anterior à definição do dogma é chamada de doutrina no campo dogmático e moral. Entenderam? Então, essas doutrinas não é a definição em si, mas é a doutrina que leva à definição. Né? São doutrinas no campo dogmático e moral. Outra doutrina, né, que depois foi sacramentada, é o primado do sucessor de Pedro. Né? O primado de Pedro, né? Pedro fala em nome dos apóstolos, né? Pedro e os sucessores de Pedro, os papas, falam em nome dos bispos, confirmam a fé da igreja, e aí você pode ver lá no vídeo sobre o magistério, né? Só que o ensinamento depois foi sacramentado, esse primado, né? Aliás, não foi sacramentado junto com a infalibilidade papal, isso no Concílio Vaticano I. Um outro ensinamento que é dado como exemplo aqui pela Sagrada Congregação da Doutrina da Fé é a ordenação sacerdotal reservada aos homens, né? Embora a ordenação ser padre, né, ser presbítero, ser ordenado padre é só para homens. Embora não tenha sido definido em nenhum concílio, né, essa tradição da igreja está fundada na palavra de Deus, escrita, né? Você vê que não tem nenhuma mulher que exerce, não existe bispa, né? Hoje em dia a gente vê em algumas comunidades cristãs, bispa, diaconisa, sacerdotisa, né? Padre e mulher, é uns negócios assim, fora da Sagrada Escritura, porque não existe, né? A Sagrada Escritura fala somente de diaconisa, né? Tem um momento que fala lá de diaconisa, mas isso não continuou na tradição da igreja, né? Um caso raro, um caso único que fala, né? Mas assim, então na tradição da igreja sempre foi admitido a ordenação sacerdotal somente para homens, né? Foi aplicado na tradição da igreja. E foi proposta infalivelmente pelo magistério ordinário e universal. Então, embora não seja definido ex cátedra, né, no momento extraordinário, solene pelo Papa, ou por um concílio, no magistério ordinário do dia a dia universal da igreja, é aceito pela tradição, né, e é aplicado pela tradição da igreja. Então, tanto a igreja católica latina, né, quanto as igrejas gregas, ortodoxas, né, mesmo as igrejas ortodoxas separadas, elas não aceitam, né, a ordenação de mulheres. Então, está sendo proposto isso na tradição da igreja de forma infalível pelo magistério. Então, é um campo dogmático, essa doutrina é dogmática, né? Agora, no campo moral, exemplos, né? A doutrina sobre a iliciidade da eutanásia. A eutanásia é a pessoa que está doente lá, e você, ou que quer, vamos usar o português claro, né, que quer se matar, né, ela vai lá e quer uma injeção, quer acabar com o sofrimento logo. Em alguns países existem, né, essas leis de eutanásia, né, se você tem um câncer, por exemplo, uma doença terminal, você vai lá, assina um termo e recebe um remédio, uma injeção e morre. Quer dizer, isso não é admitido pela Igreja Católica, né? A gente pode falar isso em outro momento também. São tantos assuntos, né? Que existe uma diferença entre eutanásia e ortotanásia. A ortotanásia não é isso. Você não vai morrer antes, nem depois. Você vai morrer na hora certa, mas com dignidade, né? Então, a ortotanásia fala assim, se você está em fase terminal, você precisa ter a dignidade da morte, né? Você vai ficar lá naquele monte de aparelhos, tem hora que os aparelhos não são mais, não tem mais nenhuma eficácia, não vão mais te dar nenhuma mais dignidade, não vão te dar mais vida, dignidade. Então que a pessoa vá para casa, que ela morra com os familiares, de uma forma digna, de uma forma humana, né? Para que ficar prorrogando às vezes o inevitável, né?
ou a pessoa ficar sofrendo mais ainda com medicação, com um monte de aparelho e tal. Então, em algumas situações graves, né, a igreja permite a ortotanásia. Não é você chegar lá e dar uma injeção, um remédio, para a pessoa acabar de morrer. Não é nada disso, ou morrer antes. Não. É você fazer com que a pessoa tenha um ambiente familiar, um ambiente de amor, um ambiente mais humano para que ela morra de forma mais humana. Então, isso é ortotanásia. Agora, a eutanásia é diferente, né? A eutanásia é praticamente se matar, né? Ou matar um ser humano, né? Seria um assassinato. É comparável ao assassinato pela Igreja Católica. E essa illiceidade da eutanásia, ela foi ensinada principalmente no Evangelium Vitae. É uma encíclica do Papa João Paulo II, São João Paulo II. Chama Evangelium Vitae, que quer dizer Evangelho da Vida, né? A illiceidade tanto da prostituição como da fornicação, por exemplo. Prostituição a gente sabe o que é, né? E fornicação é o sexo livre, o sexo normal antes do casamento, né? Antes da união matrimonial, as pessoas já vivem uma relação sexual, né? Já vivem a sua sexualidade ali antes do casamento. As canonizações ou fornicação não é só antes do casamento, mas você sair com as pessoas, né? Ter relações sexuais com solteiros, você sendo solteiro e ter essas relações sexuais, é chamado de fornicação, né? As canonizações dos santos, por exemplo, elas são também um exemplo no campo dogmático, né? Elas estão em conexão com a revelação, né? Com a Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição, por necessidade histórica. Também é um exemplo, tá bom? Então vamos lá para o último, né? O último grupo aqui, o terceiro grupo, são os ensinamentos, não doutrinas, né? São ensinamentos em matéria de fé e de moral. O que são esses ensinamentos, né? Eles são apresentados como verdadeiros, ou pelo menos como seguros, embora não tenham sido definidos com o juízo solene proposto como definitivo pelo magistério ordinário e universal. Então, esses ensinamentos em matéria de fé e de moral, eles não são ainda doutrinas, eles não são propostos de forma definitiva, como os que eu citei agora, né, anteriormente. No campo dogmático, moral, aqueles ensinamentos, eles são propostos de forma definitiva, né? Esses não. Aliás, aquelas doutrinas são propostas de forma definitiva pelo magistério ordinário universal. Agora, o magistério aqui, ele tem os seus ensinamentos que não são propostos de forma ordinária e definitiva, né? Então, quem que propõe esses ensinamentos, né, em matéria de fé e de moral? É o próprio magistério do Papa, né? Ou o colégio episcopal, os bispos, né? Que tem esses ensinamentos. Qual que é o tipo de adesão que a gente deve a esses ensinamentos do magistério, né? Exige de nós, dos fiéis, o religioso obséquio, né? Da vontade e do intelecto. Aí eu fui procurar o que é obséquio, né? Eu falei, o que é obséquio? Obséquio é atenção, carinho, afabilidade, né? Concordância. Da nossa vontade, a gente quer, né? Eu quero e eu vou, né? Eu entendo que seja de fé e de moral esse ensinamento, né? Eu acredito, eu aceito, eu dou atenção e dou carinho a esses ensinamentos, né? Exemplos desses ensinamentos, né? A Sagrada Congregação da Doutrina da Fé não coloca nenhum específico, mas ela fala assim que são ensinamentos propostos de modo não definitivo, como eu já falei, pelo magistério, né? Eles requerem um grau de adesão da nossa vontade, da nossa inteligência, diferenciado, como nós dissemos, né? Não é uma fé teologal, não é uma fé, não é um assentimento definitivo, né? Como as outras verdades, mas é um obséquio, uma atenção, uma afabilidade, né? Para com esses ensinamentos do magistério da Igreja. Agora,
Na parte prática, gente, qual que é a diferença do assentimento definitivo que eu tenho com as verdades, com as doutrinas de fé e moral do segundo grupo, com aquelas do primeiro grupo da fé divina e católica? Na prática, não há diferença, né? Então, a mesma fé que eu tenho com as verdades de fé divina e católica, na prática é a mesma fé. Eu vou acreditar, vou aderir, né? Vou aceitar de uma forma igual essas verdades, né? E os ensinamentos do magistério, que não são doutrinas específicas, mas são ensinamentos em matéria de fé, né? Interpretações de fé e moral, eu vou acolher, eu vou ter atenção, eu vou procurar conhecer, né? Eu vou querer conhecer essas doutrinas, né, da importância de ler as encíclicas, de ler os decretos, de ler os ensinamentos, né, da Santa Igreja Católica. Então a gente vê assim que sempre já lá no Código de Direito Canônico e nas reflexões do próprio Catecismo, né, vai falar que os dogmas são propostos pelo magistério, mas que também obrigam a nós aderirmos com fé. Né? Então, eles usam a palavra propostos, né? Eles são propostos, mas eles obrigam também. Olha que interessante, é uma proposta que obriga, né? Então, quem aceitar essa proposta de Cristo através do magistério e se decidir a ser católico, isto é, crer, acreditar na fé inteira, universal, deixada por nosso Senhor Jesus Cristo, tem a obrigação. Então, quem aceitar essa proposta tem todos os dogmas da igreja sem exceção. Então, não tem como eu aceitar ser católico e não acreditar em todos os dogmas, né? Da forma como a gente explicou, sem exceção, né? Porque se eu falar que eu sou católico e só que eu escolho algumas verdades, eu separo essas, eu creio, né? Essas de divino e católico, ó, eu creio. Mas as doutrinas no campo dogmático moral, mas não. A gente tem que acolher, né? Crer em todos os dogmas, né? Senão a gente não é católico, né? A gente se torna herege. O herege tem origem na palavra grega hairetikos, né? Hairetikos, que significa escolher. Então o herege, o hairetike, né? O hairetikos, ele escolhe algumas verdades que ele quer acreditar, né? Que ele quer aderir, né? E por último, gente, deixar uma mensagem aqui para nós, para a gente encerrar esse vídeo de hoje. O Catecismo da Igreja Católica, no número 89, fala assim, ó, fala da nossa vida em relação com os dogmas, nossa vida e os dogmas. Ele fala assim, ó, existe uma ligação orgânica entre a nossa vida espiritual e os dogmas. Os dogmas são luzes no caminho da nossa fé, são luzes. Iluminam-no e tornam-no seguro. Então, os dogmas iluminam o caminho da nossa fé e torna seguro. Por outro lado, se a nossa vida for reta, a nossa inteligência e o nosso coração estarão abertos para acolher a luz e os dogmas da fé. Então, olha só. Então, uma coisa são os dogmas, eles são luzes, né? Eles tornam o nosso caminho de fé seguro. E, por outro lado, se a nossa vida for reta, né? A nossa inteligência e o nosso coração vai se abrir para aceitar, para acolher essa luz dos dogmas, né? Então, aí eu faço uma pergunta para cada um de nós, né? E é citado aqui João 8, 31 e 32, né? Para encerrar, a gente poderia pegar aqui, né? João 8, 31, 32. Vamos ver o que fala lá, que eu também não lembro. Disse então Jesus aos judeus que nele haviam crido: se permaneceres na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
Então, se permanecermos nessa palavra, né, nós seremos discípulos de Jesus, conheceremos a verdade e a verdade vai nos libertar. Aí eu pergunto, né, a verdade que é o próprio Cristo, né, que é a própria palavra, que são os dogmas, né, são as verdades. Será que são os dogmas da igreja que estão errados? Ou é a minha vida pessoal e espiritual que não está de acordo? Fica essa pergunta, né? Quando eu começo a escolher muito, quando eu começo a separar, falar, não, eu acredito em alguma coisa, mas eu não aceito, por exemplo, que a fornicação seja pecado, né? Que a eutanásia seja pecado, que o aborto seja pecado. Eu estou escolhendo, né? Então, será que são os dogmas da igreja que estão errados ou será que é a minha vida pessoal, minha vida espiritual que não está de acordo, né? Então, é só uma questão que fica para nós, tá bom? Um abraço a todos, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.